O preço do minério de ferro caiu 4,5%, chegando à mínima do ano. Nesse vídeo eu vou comentar para vocês o que está acontecendo, que o minério de ferro tem caído tanto, explicar qual o impacto nas ações tanto da Vale quanto da CSN Mineração e falar para vocês, na minha visão, o que eu faria se eu tivesse essas empresas na carteira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Somente olhando o ano de 2024, o preço do minério de ferro já caiu mais de 30% e obviamente que isso aqui impacta todas as empresas do setor de mineração, de minério de ferro, e as ações da Vale já caíram mais de 25% também, só em 2024, chegando a um preço aqui próximo a R$ 58. E tem apenas um culpado disso aqui, que é a China. E se vocês quiserem entender um pouco mais por que a China é o culpado do que está acontecendo agora no segmento de minério, por que a China impacta tanto a Vale, eu recomendo esse vídeo aqui com uma análise completa sobre a Vale e o setor do minério. Tem 57 minutos, teve um probleminha no áudio, mas mesmo assim vale muito a pena assistir, eu vou deixar linkado aqui na descrição. De uma forma bem resumida, a maior parte do consumo de minério de ferro no mundo todo fica concentrado na China, principalmente no segmento de construção civil. Isso porque nos últimos 20 anos, principalmente a partir ali dos anos 2000, a China passou por um forte movimento de urbanização. Então, boa parte da população da China vivia ainda em condições rurais, né? Ainda não tinha uma urbanização das cidades onde essas pessoas viviam, e também elas viviam em regiões mais longe dos grandes centros, e houve uma grande urbanização. Então, prédios foram construídos, casas, saneamento, enfim, o setor de infraestrutura e principalmente de construção civil cresceu muito entre os anos 2000 e os anos 2022, mais ou menos. Também, junto com isso, obviamente, um crescimento da população chinesa, que cresceu muito, né? Já era uma população grande, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas nos anos 2000 e chegando agora próximo a 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E ao longo das duas últimas décadas, o setor de infraestrutura, principalmente o setor de construção e construção civil, foram muito importantes para a economia chinesa. Aqui a gente tem o crescimento anual do PIB da China, nominal e anual do PIB da China, e, por exemplo, lá em 2006, quando a empresa estava crescendo mais de 15%, mas quase metade aqui vinha do segmento industrial, que incluía, obviamente, aqui nessa conta, construção. Então, o segmento de construção, a gente consegue ver aqui que dentro do crescimento, do tanto que a China crescia nominalmente, ele sempre foi representativo, à exceção aqui de alguns anos de crise, por exemplo, pós-2008 ali, a crise do subprime, e ele foi sempre muito relevante no share do crescimento do PIB da China, pelo menos nos últimos 20 anos. O problema é que não tem setor que cresça para sempre, e todo aquele movimento de urbanização que estimulou bastante o setor de construção civil já aconteceu na China, e nos últimos anos a gente tem visto uma queda no segmento de construção lá na China. Então aqui a gente consegue ver de onde vem o crescimento da China nos últimos anos, desde 2019, e nessa linha laranja a gente consegue enxergar justamente o segmento de construção e como ele vem caindo desde 2021. Lógico que a economia da China ainda cresce porque é puxada por exportação, por outros setores do segmento industrial, o segmento de varejo, ela também é forte ali na parte de commodities, mas a parte de construção civil tem caído. Isso daqui era bem relevante para a China e também muito relevante para a demanda de minério de ferro. E é por esse motivo que o preço do minério de ferro tem caído tanto em 2024 e tem arrastado as ações da Vale, que estão aqui em verde, e as ações da CSN Mineração, que estão aqui em azul, que também caiu aqui em 2024 cerca de 16%, porém se recuperou muito pós-resultado do segundo trimestre de 2024, que realmente foi um resultado excelente, um dos melhores resultados, na minha visão, aí na bolsa no segundo trimestre. Mas é claro que tem outro componente que a gente tem que considerar, que não é somente o preço do minério de ferro, que é justamente a variação do dólar. Essas empresas produzem e vendem minério de ferro a preço de mercado, e se o dólar sobe, elas são impactadas positivamente, né? A receita delas cresce também. Então, nessa linha aqui preta, que está passando aqui no gráfico para vocês, já é o preço do minério de ferro ajustado pelo dólar. Então, vejam como que ele caiu apenas 24%, isso porque o dólar subiu, então compensou um pouquinho da queda do preço do minério de ferro, e o preço do minério em reais cai num patamar bem parecido com a queda das ações da Vale, ajustadas aqui já pelos dividendos pagos. Então a Vale ajustada pelos dividendos caiu 19% esse ano, enquanto que o minério de ferro caiu 24% ajustado para reais. Mesmo com o dólar subindo, o preço do minério de ferro caiu bem mais, então sim, as ações e o resultado da Vale tendem a ser impactados, principalmente ali no terceiro e no quarto trimestre, se a situação não se reverter. Mas mesmo assim, mesmo com o minério num preço mais baixo, a gente consegue ver que a Vale consegue gerar um forte resultado. Então, olhando aqui o resultado do segundo trimestre de 2024, a empresa gerou uma receita líquida de quase 10 bilhões de dólares aqui, que ficou num patamar muito parecido com o ano passado,
e é por isso que o EBITDA ajustado praticamente não saiu do lugar, mesmo com uma alta nos custos aqui, teve custo de frete que foi um pouquinho maior ao longo do primeiro semestre de 2024 inteiro, e também custos por conta de paradas de manutenção, isso prejudica um pouco a produtividade da empresa e o custo fica maior, mas mesmo assim o EBITDA ajustado da empresa ficou praticamente no mesmo nível do ano passado, mesmo que a gente olhe aqui o Proforma, caiu só 6%. Então, mesmo no nível de minério de ferro mais baixo, a gente consegue ver que a Vale ela gera cerca de 4 bilhões de dólares de EBITDA ajustado por trimestre, o que é muita coisa e o que abre espaço para pagamento de dividendos, já que a empresa não tem um endividamento muito relevante. Vejam que a dívida líquida da empresa aqui é cerca de menos de 2 vezes o EBITDA trimestral da empresa. Então, mesmo com o preço do minério um pouco mais depreciado, com níveis parecidos com os que a gente está vendo nesse momento para o resto do ano, a Vale vai seguir gerando um bom caixa, vai seguir desalavancada, ela não tem nenhum grande projeto de investimento agora e a empresa provavelmente vai pagar ainda bons dividendos. Ela tem aqui pelo cálculo pago mais de 12%, obviamente é por conta dessa queda no preço das ações, acaba bagunçando um pouquinho, mas ela pagou 9%, quase 10% ali nos últimos 12 meses. E é mais ou menos isso que ela pode sim continuar pagando mesmo com o minério de ferro em queda. Lembrando que a gente tem que considerar na variável também a alta do dólar e o dólar continua subindo aqui no Brasil. Então, se o dólar continuar subindo, mesmo com o minério estacionado, os resultados da Vale vão ser impulsionados e ela pode pagar até mais de 10% de dividendo. Então, continua, na minha visão, sendo uma boa opção para dividendo, principalmente nos preços atuais. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o preço em relação ao EBITDA que a Vale entrega, ela está abaixo dos patamares dos últimos 2 anos, que foram patamares e anos em que ela justamente pagou bons dividendos para quem era acionista. Já para a CSN Mineração, a situação é um pouquinho diferente, já que ela é uma tese mais de crescimento. Então a CSN Mineração, ela tem ali bastante CAPEX implementado para ela crescer a produtividade nos próximos anos. Então, mesmo que o preço do minério de ferro ele caia nos próximos anos, a produtividade da empresa vai subir, pode subir e vai subir, compensando um pouco dessa queda. É por isso que a gente vê, inclusive, que no ano de 24, as ações da CSN elas caem menos do que a Vale, porque a Vale, como ela produz ali quase que a capacidade dela inteira, ela acompanha de uma forma muito mais próxima o preço do minério. Já a CSN, ela tem produção entrando, crescendo nos próximos anos. Então, teoricamente, se o minério fica estável, a CSN mesmo assim consegue aumentar o EBITDA e a receita dela. E olhando rapidamente o resultado do segundo trimestre, mesmo que as vendas de minério de ferro tenham caído aqui frente ao ano passado, cerca de 4,1%, o preço também caiu. A gente viu que o preço do minério ficou estável para queda em relação ao ano passado. Ela teve uma queda na receita de 8%, que levaria a crer que ela teve um resultado pior, mas na verdade o lucro bruto cresceu quase 40% e o EBITDA ajustado cresceu 47%. Isso porque a empresa teve um ganho fortíssimo de produtividade nesse trimestre. A margem EBITDA dela cresceu 18 pontos percentuais, realmente um dos melhores resultados. Não só pelo mix, porque ela vendeu mais minério de produção própria, como também por conta da queda de custos, né? A empresa já tem feito e já tem absorvido e tem percebido ganhos de eficiências com os investimentos que ela tem feito nos últimos 2, 3 anos, e a tendência é isso daqui melhorar daqui para frente. Então a CSN ficar uma empresa cada vez mais produtiva e mais eficiente, gerando um forte resultado para os próximos anos. Apesar de ser uma tese mais de crescimento, como ela tem espaço no balanço para pagar dividendo, ela tem pago dividendo e ela tem pago um bom dividendo para uma tese de crescimento. Então, chegou em 2023 a passar de 10% de dividend yield. Não é algo que eu esperaria, né? Ela ter um yield tão alto nos próximos anos, no médio prazo, principalmente até ela não implementar todos esses projetos que ela tem e a produção chegar no nível que ela estabeleceu de meta para 2033, mas mesmo assim, ela segue pagando dividendo, o que acaba facilitando aqui no carrego da empresa e segue gerando resultado, com uma boa eficiência e com uma dívida controlada. Então, também acho uma boa opção. Obviamente que você tem que considerar para o seu perfil que a tese aqui da CSN Mineração ela tende a ser mais volátil do que a tese da Vale, né? Então as ações devem oscilar mais e ela deve provavelmente pagar menos dividend yield na média nos próximos anos, já que a Vale ela é uma tese bem mais madura e mais pagadora de dividendo do que a CSN. Então, se você gosta de crescimento, se você tem um perfil de risco que tolera um pouco mais de risco, que é, por exemplo, o meu caso aqui, também é interessante você estudar a CSN na sua carteira. Então, se você tem uma carteira mais focada em dividendos, eu enxergo que a Vale vai continuar sendo uma opção interessante aí, mesmo que o preço do minério de ferro continue depreciado ao longo do ano, ela vai gerar caixa suficiente para pagar aí 9%, 10%. É difícil a gente dizer agora, porque não dá para saber o quanto que vai ser o preço daqui para o fim do ano,
mas nesses patamares, ou parecido com os patamares que a gente vê atualmente, a Vale segue sendo uma opção interessante. E no caso da CSN Mineração, também acho que vale a pena você olhar para a sua carteira, principalmente se você tem um apetite a risco um pouco maior, mesmo que as ações tenham subido aqui quase 30% nos últimos meses, elas seguem com uma queda de quase 20% acumuladas ao longo de 2024. Então não acho que é uma tese que está cara. Obviamente que antes da divulgação do resultado do segundo trimestre era melhor para comprar, né? Era um ponto melhor ali de entrada, mas existia uma incerteza maior em relação ao resultado. E aí você teria que ter acompanhado melhor a empresa para poder comprar. Agora você tem menos incerteza, então já tem uma certeza maior do que a CSN deve entregar nos próximos trimestres, e eu acho que ela ainda tem bastante potencial, então também consideraria, né, se tivesse na minha carteira aqui hipotética, eu não venderia a CSN nesse momento, mesmo com a queda dos preços do minério de ferro. Mas tem um setor que tem sofrido muito mais por conta dessa situação na China, que é justamente o segmento de siderúrgicas aqui no Brasil, principalmente aquelas focadas no mercado nacional. Vejam que no mês de agosto, a exportação de aço inoxidável da China aumentou 33% em relação ao ano anterior. Então a China, como não está utilizando o aço que ela produz, ela está jogando para o resto do mundo, principalmente aqui para o Brasil. Isso tem impactado bastante empresas como a Usiminas, que caem aqui no ano quase 40%, só hoje aí com uma queda de 5%. Então, se você quiser mais conteúdos aqui sobre a Gerdau, a Usiminas, empresas siderúrgicas, deixa aqui nos comentários que eu trago no próximo vídeo. Mas essa sim, a gente continua bem pessimista em relação ao curto e médio prazo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, a gente tem uma carteira de dividendos, onde a gente tem empresas de dividendos para você, que você busca dividendos, e a gente tem a carteira Alfa, que é uma carteira para quem busca crescimento com as nossas efetivas recomendações. Se você quiser conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo que a gente envia cupom de desconto para você assinar o nosso plano anual. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.